gravação até para a gente poder enviar para quem não está podendo ver agora, né? Todos os membros inscritos no nosso grupo. Recording in progress. Perfeito. Agora sim, deixa eu só passar esse slide então, porque para começo eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó, o resumo da ópera. O que está acontecendo lá? Porque tem muita gente com dúvida. Breno, teve concurso recentemente na Prefeitura de Santos, teve até uma pessoa lá no Facebook do IBV. A gente posta muito mais no Instagram, né? A gente é muito mais ativo aqui no Instagram, mas a gente também posta coisa ou outra lá no Facebook. A gente tem Instagram, tem site, tem Facebook, tem o nosso canal no YouTube, mas uma pessoa lá no nosso Facebook comentou, mentira isso daí. Não vai ter concurso nada não, porque já teve concurso recentemente. Um desserviço, né? A gente tem que tomar cuidado. A internet não é terra sem lei. As pessoas acabam lendo esse tipo de coisa, acreditando e deixa de se atentar, de estudar, de se preparar com antecedência, né? É um desserviço. Elô, quase gabaritei português no Guarujá, segunda luta. Caramba, muito bem. É isso, nas matérias básicas não tem como. Não tem como, a gente tem que estar lá com o sarrafo sempre muito lá em cima. Então, ó, direto ao ponto. Resumo da ópera. Em que pé anda esse troço aí, Breno? Como que está a tramitação do concurso público para professor de Santos? O que acontece? A prefeitura autorizou, antes de autorizar, deixa eu até aproveitar que eu estou com o celular aqui, antes disso tudo que eu vou mostrar aqui nos slides, quero mostrar um negócio aqui para vocês, ver se eu consigo aqui no celular, ó. Deixa eu atualizar. Estou aqui no site, dá para ver? Fica muito branco, né? Muito estourado. Não dá para ver, eu acho. Não dá para ver, né, pessoal? Tá muito estourado, né? Fica muito branco. Muito branco. Será que se eu diminuir a luminosidade do celular, melhora para vocês? Eu acho... boa! Tava vendo aqui, ó. 53, o andamento 53, dia 31/10 de 2023. Esses são os andamentos. Isso aqui é o processo. Todo concurso público funciona assim. Para ele acontecer, existe um monte de coisa até chegar à publicação do edital. Então, existe uma tramitação interna administrativa lá na prefeitura. Então, primeiro a secretaria responsável, interessada no concurso, né? A secretaria interessada no concurso tem que se manifestar, que é a SEDUC, Secretaria da Educação. Aí começou um processo administrativo lá na prefeitura pedindo a realização e a autorização do concurso público para o prefeito. Tá, e esse é o processo. Isso aqui é tudo oficial, para vocês entenderem que o negócio é sério, tá? Não é coisa da minha cabeça, isso aqui não é especulação. De onde que esse cara está tirando que vai sair esse concurso? Deixa eu só tomar mais um golinho de água, que está um calor danado hoje. Não é coisa da minha cabeça, ó. É um pouquinho difícil, complexo, mas isso você consegue fuçar lá no site da prefeitura, tá? Processo número 41.089 do ano de 2023, dígito do processo 51, para você fuçar lá nos processos de Santos e acompanhar o andamento do processo, né? Ele foi iniciado, esse pedido pela SEDUC, no dia 6 de julho de 2023, exatamente às 15 horas, 55 minutos e 6 segundos. E ó, o que eu quero falar para vocês aqui antes de ir para os slides ali na lousa. Os últimos acompanhamentos são extremamente interessantes. Se você consegue enxergar aqui, ó, no dia 24/10 agora, olha, decisão para prosseguimento, ponto. O número de vagas em edital será informado oportunamente. E o último andamento foi 31/10. Será divulgado oportunamente. Assim como o edital. Vocês perceberam isso? A urgência do negócio? Então vem aqui comigo. No dia 18/10, no Diário Oficial. Isso aqui é extraído do Diário Oficial, tá? Isso é do Diário Oficial de Santos. No 18/10 veio esse despacho. Ó, autorizo a realização de concurso público destinado a provimento, deixa eu só pegar a canetinha aqui, ó, provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Santos, nos termos das manifestações da Procuradoria-Geral do município,
tá? A siglazinha aqui, ó, e Secretaria de Finanças. Muita gente ficou com esse troço na cabeça, né? Porque vem assim no DO, vem assim no Diário Oficial. E o pessoal fica, ué, mas autorizou concurso para a prefeitura, mas para quê, né? Concurso para quê? Tem concurso de tanta coisa na prefeitura, quem está me falando? Quem vai me provar realmente que é para a Secretaria de Educação, que é da SEDUC, que é para professor, para qual cargo de professor? É adjunto 1, é adjunto 2, o que é? Aí a gente tem que pegar o processo, né? A autorização foi dada nesse processo dessa numeração que eu passei para vocês agora, mostrei aqui no celular agora há pouco, onde a SEDUC entrou com um processo pedindo para ser realizado o concurso público. Pronto. Aqui eu já matei a charada e em primeira mão o IBV, primeiro de todas as escolas da Baixada Santista, nem da Baixada Santista, no Brasil inteiro, a gente foi a escola que deu essa notícia aqui em primeira mão para vocês, tá? Concurso autorizado para a Secretaria da Educação de Santos. Tá. A gente já tinha matado a charada, mas a gente não se deu por satisfeito. Não, peraí. Vamos atrás, vamos fuçar para mostrar para todo mundo, para que todo mundo entenda a urgência do negócio. No Diário Oficial de Santos, posteriormente, se não me falha a memória, família, no dia 29 de outubro, né? A autorização foi no dia 18 de outubro, aí no dia 29, olha lá o que a gente tem, ó, fica instituída, artigo 1º, do Diário Oficial de Santos, a comissão coordenadora do concurso público. Então aqui a prefeitura formou a comissão, lá atrás ela autorizou o concurso, falou, ó, a gente tem dinheiro, a gente tem grana, beleza, podem realizar o concurso público, só deu autorização, aí tem mais um tanto de coisa para fazer, para o concurso acontecer. Aí depois aconteceu isso, ó, foi formada a comissão com esses servidores aqui, responsáveis pelo andamento, para a execução, para a realização do concurso público, para que seja publicado o edital. Essa galera que vai dar as diretrizes, vão selecionar a banca para fazer esse concurso público. Então foi formada, além de ter sido autorizado o concurso, foi formada a comissão para a realização. E além disso, além de aqui a prefeitura mencionar que já foi formada a comissão, ela falou para quais cargos estão autorizados. Ó, deixa eu até apagar aqui para despoluir isso aqui tudo para vocês visualmente, fica mais bonitinho. Ó, vem aqui comigo. Autorizada para provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Santos perceba, intérprete de Libras, professor adjunto 1 e 2. Cargos esses, ó, autorizados por meio do processo administrativo, que eu te dei o número lá no comecinho, 41.089 de 2023, dígito 51. Então, o concurso foi autorizado. A comissão foi formada. Os cargos já foram definidos especificamente para quais cargos vão ser realizados o concurso. Adjunto 1, adjunto 2, intérprete de Libras. Óbvio, a gente está no mercado, para quem não conhece o IBV, estou conhecendo aqui pela primeira vez, há mais de 10 anos. O IBV a gente já está aqui no mercado, trabalhando com concursos públicos especificamente, só com concursos públicos, há mais de uma década. A gente sabe o que a gente faz. A gente tem uma equipe por detrás do IBV, uma equipe pedagógica, uma equipe de notícias, e a gente vai para o fronte de batalha. E a gente conseguiu informações de que a prefeitura não só quer publicar o edital ainda nesse ano, como ela quer nomeação e posse já para 2024. Deixa eu te contar uma curiosidade. Deixa eu contar uma coisa aqui. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, interagir, fazer alguma pergunta, aproveita que o chat está ativo aqui, vocês podem mandar alguma coisa aqui para mim. Deixa eu contar uma coisa. Muita gente vê isso aqui, essa informação, e fala, pô, sei não. Esse cara aí está falando, vou confiar no que ele está falando, porque eu já ouvi falar que ano eleitoral não pode ter concurso público, né? Já ouviu isso? Você já ouviu isso aí? Existe isso. Esse mito do universo dos concursos, né? Ah, ano eleitoral não pode ter concurso. Mentira.
Isso é mentira, tá? Já desmistificando isso aqui para vocês. Não é que em ano eleitoral não pode ter concurso público. A legislação eleitoral não fala isso. Então já fica com esse ensinamento. Ó. Sabe o que a legislação eleitoral fala? Não pode contratar, nomear, não pode chamar aprovado em algum concurso público para tomar posse. Não pode ter nomeação, não pode ter contratação 3 meses antes da eleição. Concursos públicos, a realização, publicação do edital, aplicação de prova, o certame não é impedido de acontecer em ano eleitoral. Isso não existe, mas ficou esse mito no universo do concurso público. Então, não é só que pode ter concurso em ano eleitoral. Vai ter concurso em ano eleitoral muito, e não é pouco. E aí? Pega uma cadeira aí. Tudo bem? A professora Gabi chegou. Já já ela vai falar com vocês. Então, vai ter concurso com certeza em 2024. O edital, segundo informações que eu colhi, a prefeitura já quer publicar agora, nesse ano, para que a prova seja aplicada já no comecinho de 2024. E lembra que eu te falei? A legislação eleitoral não veda, não proíbe concurso público em ano eleitoral. Ela não deixa chamar, contratar 3 meses antes. Então, por isso, já que a prefeitura, olha a urgência, isso aqui que eu estou falando é para você ter uma percepção da urgência da prefeitura. Se eles querem nomeação e posse, nomeação mais posse, em 2024, pensa comigo, só fazer conta, eleição em outubro, certo? 3 meses antes de outubro é o quê? Julho, agosto, julho. Então, todas as etapas do concurso público têm que ser encerradas, concluídas até julho. Antes de julho, né? Para não causar esse entrave aqui, senão só depois da eleição. Para começar a nomear essa galera aqui. E pensa, para que um concurso público tenha todas essas fases exauridas, concluídas, leva um tempo danado, tem um monte de burocracia, porque tem aplicação da prova, aí divulga o gabarito, aí tem prazo de recurso disso, recurso para lá, recurso para cá, aí corrige tudo, e a prova de vocês, a prova de professor, eu vou trazer aqui para vocês o último edital, tem até redação. Então, concurso público onde há exigência de redação, ele demanda mais, né? Porque tem que corrigir a redação de um monte de gente, então ele leva mais tempo. Até todas as etapas serem exauridas para ter a homologação do concurso público, isso vão meses. Então isso aqui vai sair, para ontem, tá? Depois não vai me falar que foi por falta de aviso. A nomeação e posse, você já vai fazer o concurso público, prova e edital sai esse ano, mas prova em 2024, nomeação e posse em 2024. Essa é a necessidade e o interesse da prefeitura, tá? Não o meu, é a prefeitura que disse isso. Aqui eu trouxe para você rapidinho o edital do último concurso público, parte dele. Alguns trechos mais importantes aqui, só para a gente ter uma noção do que está por vir. Porque geralmente é isso, né? Não muda muita coisa. Às vezes quase nada de um concurso para o outro. E esse aqui foi ano passado. Então ele é muito recente, então vai ser praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V. Vai ser uma réplica do edital para o outro. Não duvido nada de ser, talvez até a mesma banca, né? Isso aqui é muito importante para vocês. Concursos municipais, talvez vocês já estejam acostumados, eles funcionam assim. Eles não dão para a gente muito tempo. Da publicação do edital para a data da prova, a gente com sorte tem 2 meses. A gente com sorte tem 2 meses de estudo de preparação. Essa é a sua jornada. Então por isso que eu já estou fazendo essa série aqui para vocês com esses 5 episódios de graça, porque assim que o edital for publicado, aí é corrida contra o tempo. Claro que a gente vai ter curso aqui no IBV, a gente vai preparar todo mundo, todas as matérias, mas o quanto antes você está preparado, porque concurso público é assim que funciona. Gente, o troço é matemático. Quanto maior o tempo de preparação, maior a probabilidade de aprovação. É simples. O primeiro passo rumo à aprovação é muito mais simples do que muitos imaginam. É se preparar com antecedência para sair na frente da concorrência. Não é ser gênio, não precisa ser fora da curva. É ser esperto, entender o negócio, qual que é o jogo, e joga o jogo que precisa ser jogado, ponto final. Eu sei que o negócio é 2 meses, é pouco tempo, então começa antes, porque sempre tem concurso público para professor na Baixada inteira, no estado inteiro, no país inteiro.
E é quase sempre a mesma coisa. Quem se liga nisso, acredita nisso que eu estou te falando. Quem entende o jogo que precisa ser jogado, é inevitável a aprovação. É inevitável. A pessoa sabe que vai ter o edital. Pode ter feito uma prova e não ter ido muito bem. Mas os aprovados do IBV têm essa mentalidade. Porra, eu não fui muito bem, mas eu sei que ano que vem vai ter de novo. Daqui a 2 anos vai ter de novo. E continua estudando. Ainda mais para professor, que é toda hora, é a todo momento, município pra caramba. É no estado, é no país. A aprovação é inevitável para quem entende esse jogo. Ó, rapidinho, fases do concurso público. Esses foram aqui, ó. Ah, não, aqui só foi um trecho, né? Essas foram... esses foram os blocos, né? Os blocos cobrados no edital. Conhecimentos básicos, que eu trouxe para você quem são os considerados conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Essa é a prova objetiva, de caráter eliminatório. Além desta prova objetiva, a prova preambular de alternativas, vocês contam com a fase dissertativa. Fase essa que não é somente de caráter eliminatório, hein? Presta atenção nisso. É também de caráter classificatório. E isso acontece muito. Acontece muito de muita gente, deixa eu até apagar para despoluir visualmente aqui para vocês, para ficar mais bonitinho. Acontece de muita gente não ter ido muito bem aqui, não que tenham ido mal. Se vai mal aqui, já era a redação também. Mas às vezes a pessoa não vai muito bem aqui, só que ela vai bem demais na dissertativa, isso joga ela lá para cima. E a gente sabe que, infelizmente, a gente vive num país onde as pessoas não sabem escrever muito bem, não é? Então, quem apresenta esse diferencial aqui, quem faz uma redação boa, quem tem uma dissertação boa, ó, aqui em cima, consegue se destacar. E às vezes você está lá na 50ª não sei o que posição e aqui te joga lá para a cabeceira, para as primeiras colocações. Então você tem aí como desafio a primeira fase da prova objetiva, a preambular de alternativas, a prova dissertativa e também títulos, né? Que são as pontuações que eu trouxe aqui bem rapidinho para vocês, né? Não podendo exceder, obviamente, a 10 pontos essa pontuação. Aqui, para finalizar, eu trouxe as matérias para a Gabi já começar com vocês aqui oficialmente a aula, o primeiro episódio de hoje dessa nossa minissérie. Ó, descrição sumária aqui das atividades e dos temas pertinentes ao conteúdo programático. Eu só peguei professor adjunto 1 no total ali para vocês, tá? Aqui eu trouxe o que foi no concurso passado, foi adjunto 1, foi adjunto 2 Educação Especial, adjunto 2, nesse já está autorizado intérprete também de Libras, tá? Só para vocês, depois eu vou ver um jeito para o pessoal da secretaria mandar esse slide para todo mundo. Porque tem muita gente em que pese até ser professor, ser da área, não saber muito especificamente quem é adjunto 1, quem é adjunto 2, está aqui para você. E eu trouxe as matérias do edital, do último edital de adjunto 1, para você já saber por onde que você tem que permear seus estudos aí. Ó, aqui, na verdade, foram matérias cobradas em todos os cargos de professor, obviamente, inclusive em adjunto 1. Conhecimentos básicos. Dentro de conhecimentos básicos, a gente tem, obviamente, né? Não dá para fugir, língua portuguesa. O edital, além de conhecimentos básicos, traz conhecimentos gerais. Dentro de conhecimentos gerais, a gente tem duas coisinhas. Primeiro, legislação federal. Isso cai para todos os cargos de professor aqui no município de Santos. Todos, obviamente, adjunto 1. E não é pouco, né? Perceba, né? A gente tem a Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente, o famoso ECA, muita legislação aqui. Tudo de nível federal. Ainda dentro do bloco de conhecimentos gerais, a gente tem as legislações municipais, que a gente tem até no nosso canal no YouTube uma aula disso aqui, hein? A gente tem uma aula ministrada por mim, lá no nosso canal do YouTube, que já deve estar com umas quase 50 mil visualizações aqui, da Lei Orgânica do município de Santos. Só que não cobra, graças a Deus.
toda a Lei Orgânica do município de Santos. O último edital falou, ó, artigos 196 a 205. Graças a Deus, isso já ajuda muito a nossa tarefa, né? O desafio é muito menor. Se você pegar o último edital de Santos, não da área da educação, esse ano mesmo teve uma porrada de concurso público aqui da Prefeitura de Santos, para nível fundamental, para nível médio, superior, eles cobraram lei orgânica e ponto final, não falou qual artigo, quais artigos, então lei orgânica, você que se vira, estude toda ela. Para vocês, não costumam fazer isso não, delimitam, então facilita o nosso trabalho, né? Então dentro de legislação municipal, a gente tem mais esse tanto aqui de legislação. Então tem português, língua portuguesa, dentro do bloco de conhecimentos básicos, né? Ó, língua portuguesa. Dentro do bloco de conhecimentos gerais eu tenho legislação federal, legislação municipal. Aí a gente vai adentrar na parte bem específica da área educacional, né? Publicações institucionais e mais duas coisinhas, né? Livros, se não falha a memória, mais duas coisas. Livros e artigos, também não é pouco o desafio. Conhecimentos específicos de professor adjunto 1. Esse foi o último edital. São os temas bem pertinentes aí da área da educação, né? Base Nacional Comum Curricular. Tudo aí onde ele está disponível. Eu vou pedir para o pessoal da secretaria, inclusive, mandar esse slidezinho para vocês aí. E dos outros professores, sempre que eles autorizarem, também. Mas assim, aqui, a minha função inicial com vocês foi isso, olha lá, Márcia, você viu minha aula? Márcia Carvalho, Lei Orgânica, muito boa aula, muito obrigado. A galera lá, eu tenho quase 50 mil visualizações dessa aula lá no YouTube, e até hoje chega mensagem no Instagram do IBV, no Facebook, de gente agradecendo imensamente essa aula. Mas assim, ó, voltando aqui, para não perder tempo, para já entregar para a Gabi. A minha função aqui, hoje, inicialmente, eu volto com vocês na sexta, tá? Para dar aula mesmo, para dar aula de matéria, de conteúdo. Hoje, eu vim aqui rapidinho só para que fique muito claro para vocês a urgência do negócio, que é para ontem, a prefeitura que é para ontem. Tá? Não sou eu, não é você, não é o teu tempo. É o da prefeitura. Está muito claro na autorização, na formação. Já foi autorizado, foi formada a comissão para a realização do concurso público. Os cargos já foram especificados no processo que eu mostrei aqui rapidinho para o celular para vocês. A prefeitura já autorizou, falando que existe dotação orçamentária já para isso. Então acabou. Acabou. Vai ser contratação da banca, publicação do edital ainda nesse ano, prova no comecinho do ano. Anota isso para poder me cobrar depois, tá? Beleza? O que estão falando aqui? Assisti no YouTube, quase acertei todas as questões do concurso profissional administrativo, só com a aula gratuita, né? Tem uma aula do Estatuto também dos servidores, lá no nosso canal no YouTube. Muito que bem. Gabi, bora? Deixa eu pegar agora o teu material. É isso mesmo, né? É isso. Pode ficar. Achei que você ia falar. E aí, meu povo, tudo bem? Entra um professor, sai outro. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Espero que bem. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Não sei se já fizeram algum curso aqui no IBV, se já me conhecem. Meu nome é Gabriela, sou professora aqui de todas as matérias que dizem respeito a direitos difusos e coletivos. Isso engloba para os outros cursos, não para vocês. Questões de direitos humanos, deficiente, idoso, que é a minha linha de pesquisa, que é com o que eu trabalho diariamente. Com vocês, na área de educação propriamente dita, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês terem esse gostinho do que virá durante o curso, assim como a Base Nacional Comum Curricular, assim como o ECA, são direitos que correspondem a mais de um indivíduo, por isso que a gente chama de direitos difusos e coletivos. São direitos de todos, que a gente não consegue dividir, que a gente não consegue compactuar, paquimentar. Aqui, estou procurando minha caneta. Portanto, são direitos que
são chamados pela legislação de transindividuais, porque pertencem a todos. Essa é a minha base de estudo. Eu sou professora universitária, dou aula na Unisantos, já fazia aí quase 10 anos. Sou professora do curso de Direito em outras disciplinas, além de Direito Administrativo. Sou professora do curso de Relações Internacionais, fiz um mestrado e doutorado nessa área. E por ser uma apaixonada, posso assim dizer, pela educação, por acreditar no poder transformador da educação, fui fazer depois de mais idade o curso de pedagogia, sou formada, sou pedagoga, então retorno com vocês nesse quesito em específico para que a gente consiga conversar um pouco sobre a importância da educação dentro da legislação específica da Lei de Diretrizes e Bases e da Base Nacional Comum Curricular. A aula de hoje não é completa sobre a lei inteira. Como o Breno disse alguns instantes atrás, desde já estão autorizados a receber os meus slides sobre essa legislação em específico, ou sobre aquelas que a gente for conversar durante o curso. É uma legislação bastante extensa, mas que tem alguns pontos principais, alguns tópicos essenciais que precisam ser ditos desde o início, como, por exemplo, a necessidade de fazer uma divisão da organização da educação nacional, fazer uma divisão entre os níveis e as modalidades da educação de ensino, sobre a composição dos níveis escolares, quantos anos a criança e o adolescente pode ter para ir para determinado nível escolar. E a sua prova gosta desse tipo de pergunta, que coloca em xeque os seus conhecimentos bastante simplórios a respeito da legislação, um sim, um sempre, um nunca, um não, uma idade que modifica entre as alternativas para que possa ser testado o seu conhecimento a respeito da legislação específica, importante e assertiva sobre a educação nacional. A LDB, conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma legislação de 96, portanto já feita perante ou durante o período democrático, depois da Constituição de 88, ou seja, já no período da democracia, é uma Constituição, é um texto que traz toda a legislação a respeito das disciplinas da educação escolar, que deve se vincular, ou seja, deve estar conectada, deve ter ligação, inclusive com a construção do ser humano própria para o trabalho e a prática social. Hoje a escola já não é mais segmentada, separada, como um instrumento separado da vida profissional, do trabalho, e da vida da prática social, ou seja, da vida em comunidade. É preciso formar o indivíduo dentro das escolas para que ele esteja capacitado para uma vida profissional ou do trabalho, mas que também esteja para atuar na cidadania, ou seja, na prática social dentro da sua comunidade. Vale lembrar que a gente está falando de instituições públicas e privadas de ensino. Essa legislação não serve apenas para as instituições públicas, como também serve como um regimento, uma regulação geral para as instituições privadas, e é ela quem dá a base, e por isso, inclusive, o nome da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. É da Lei de Diretrizes e Bases, em seguida ela, que nasce a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, vem a Lei de Diretrizes e Bases fazendo toda essa organização da educação nacional, tanto pública quanto privada, para depois a Base Nacional Comum Curricular selecionar determinados componentes curriculares como sendo obrigatórios. Base nacional. Para todas, de novo, instituições públicas e privadas. Daí a importância dessas duas legislações em conjunto, Lei de Diretrizes e Base Nacional Comum Curricular. Na nossa Lei de Diretrizes e Bases, que a gente está falando um pouquinho hoje, essa legislação fala sobre a educação no sentido formal. Desde já vamos fazer uma diferença. Existe sim, e é preciso pensar, que os nossos indivíduos em processo de formação, ou seja, nossas crianças e adolescentes, estarão em formação da educação, tanto dentro da educação formal,
ou seja, aquela que nós chamamos de educação escolar, aquela realizada nos bancos das escolas públicas e privadas, e por isso a legislação chama esse ambiente de ambiente específico, porque é preciso sair da sua casa e ir até um ambiente escolar adequado, público e privado. Abre um parênteses aqui para mim. Nós ainda não temos, que é uma outra questão, regulamentada qualquer disposição da educação domiciliar. Nós temos sim um projeto de lei que está em andamento e quando ele for devidamente aprovado por completo, e por completo eu digo nas duas casas do Congresso Nacional, porque ele continua em andamento. Então, ele ainda não está posto com validade, nós chamamos isso em legislação de promulgado. Ele ainda não foi. Quando for lá na frente, será possível fazer educação escolar domiciliar. Hoje, não é que ela é proibida, não digam isso, ela não é proibida. O negócio é que ela não foi regulamentada. Quando for regulamentada, quando esse projeto de lei efetivamente estiver sido aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, nós teremos uma regulamentação válida para a educação feita em casa. Uma expressão que é até bastante comum fora do Brasil, que é o homeschooling, que é a educação escolar domiciliar. Por que eu fiz questão de dizer isso? Porque lembrem que eu comecei dizendo que essa legislação para as instituições públicas e privadas fala sobre a educação formal, feita dentro dos bancos escolares em ambiente específico. Mas é plenamente possível, e assim também abordado pela legislação, de que existe uma outra forma de educação desses nossos sujeitos em desenvolvimento, desses nossos sujeitos da aprendizagem, que são as crianças e os adolescentes, numa educação não formal, que é aquela feita fora dos ambientes específicos. É aquela que a gente passa de geração em geração, aquela que a gente aprende nos veículos de comunicação de massa, aquela que a gente aprende na comunidade, aquela que a gente aprende conversando, tendo diálogo, construção de uma comunicação não violenta, uma comunicação construtiva, respeitosa. Aquilo mais simples que seja, que a sua geração anterior vem passando para a próxima, ou que você aprende numa rede social, inclusive, desde que não seja uma fake news, a gente está falando sobre educação não formal. Ou, no sinônimo, é a mesma coisa, tá? A educação informal. A educação domiciliar ainda não conseguiu no nosso país ser regulamentada, porque falta a verificação dos critérios de formalidade da educação, como isso será feito. Então, esses estudantes farão provas, em que lugar, quem vai aplicar essas provas, de quanto em quanto tempo, e também sobre a educação não formal. Ir para as escolas, estar num ambiente específico de educação, não ensina só português, física, química e matemática, como também ensina a portar-se dentro de uma comunidade, a ser parte da comunidade, a ser um cidadão. É essa segunda forma de educação não formal que ainda está em debate no Congresso Nacional, de como verificar dentro deste projeto de lei sobre educação escolar em ambiente domiciliar. Ou seja, em ambiente não específico, já que este ambiente específico consegue conjugar os dois formatos de educação, formal, dos bancos escolares, e não formal, para um pleno desenvolvimento do educando e sua qualificação para o trabalho. Veja que quando a gente fala em educação hoje, nós não estamos mais falando de uma educação desassociada da vida do trabalho, já falamos 2 vezes no início de 10 minutos de aula, e da prática social, que pode ser tranquilamente entendida como cidadania ou a vida plena
na comunidade. E é por isso que é preciso verificar se um futuro projeto de lei, se não esse que já está em andamento, outro, terá condições de validar tanto a educação formal quanto a educação informal, como é feita nos bancos, como é feita num ambiente específico de ensino. Daí a importância da LDB. A LDB, como o próprio nome diz, Lei de Diretrizes e Bases, que dá origem a essa Base Nacional Comum Curricular, vem trazendo toda a regulamentação inicial da divisão da organização para as instituições de ensino públicas e privadas em ambiente específico escolar. E é óbvio que ela não poderia começar de outra forma a não ser dizer para você o que diabos é uma educação. E veja que ela já começa dizendo que a educação é um processo. Ela não é um ato isolado, ela é um processo completo, formado por vários procedimentos diferentes, que depois vão ser dissecados nessa legislação, quando faz a organização escolar. Então, quando ela organiza a educação, ela fala, regulamenta a respeito dos procedimentos que formam este processo, que não é qualquer processo, é um processo formativo, é um processo de formação que se desenvolve não só nos bancos escolares em ambiente específico, mas também na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, nas instituições de pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Veja que, quando há um conceito de educação como um processo formativo, olha a expressão que você vai ter que lembrar, integrado ou integrativo, que conjuga todos esses setores da vida de uma pessoa que está em desenvolvimento da sua personalidade, nós estamos falando de educação formal e educação informal. Ou seja, um processo integrado que coloca esse indivíduo que está em formação, em desenvolvimento, para aprendizado, não só nas instituições de ensino, como também nos outros aspectos da vida social. Por isso a importância de conjugar a educação com trabalho e prática social. Por isso a legislação disciplina a educação escolar, e aí ela faz uma escolha por disciplinar a educação formal, que é o que antes nós estávamos chamando de ambiente específico de educação, porque é o ambiente clássico das escolas, e a gente ainda não falou de organização escolar, mas sim, nós vamos ter uma divisão deste ensino em graus, que se desenvolve, pelo amor de Deus, olha a expressão para gravar para a sua prova, não é sempre, é predominantemente, de preferência, por meio do ensino em instituições próprias. Está aí a abertura de possibilidade da realização de um projeto de lei que passa hoje no Congresso Nacional, ou seja, que está correndo no Congresso Nacional, pela educação escolar fora das instituições próprias, dentro de casa. Porque aqui não está escrito sempre, aqui está escrito predominantemente em instituições de ensino própria que sejam capazes de fazer essa conjugação entre educação, trabalho, vida profissional, prática social, cidadania. Por isso o nome integrado, entre educação formal e informal, sendo óbvio que essa legislação escolheu tratar apenas da formal. Portanto, se lembre que é predominantemente em ambiente de ensino próprio. Daí a possibilidade de ter sido feita a legislação e hoje ela está correndo no Congresso. Se aqui tivesse escrito sempre, não falaria nada disso. Porque, afinal de contas, eu teria
que escolher obrigatoriamente uma instituição de ensino. A educação escolar deverá vincular-se, de novo, ao mundo do trabalho e à prática social, porque ela não pode ser desassociada, ou seja, visualizada fora do conjunto do desenvolvimento completo e integrado da pessoa em desenvolvimento. E por pessoa em desenvolvimento, vou usar esse cantinho aqui, depois eu apago. Vocês podem entender que nós estamos falando das crianças e dos adolescentes. Por criança, que também estava no edital passado, o ECA, por criança, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, entendam aquele que tem de 0 a 12 anos incompletos. Espera aí que não está escrevendo. Incompletos. De 0 a 12 anos incompletos. Não quer escrever meu incompletos? De 0 a 12. Imagine que aqui tem um incompletos, porque Deus sabe, porque esse meu negócio aqui não quer escrever hoje. Incompletos. Ou seja, no primeiro instante, no primeiro segundo em que o indivíduo completa 12 anos, vou usar minha data de nascimento como exemplo, tá? Eu nasci no dia 14 de maio. No primeiro segundo do dia 14 de maio, em que estamos no ano em que eu completo de 12 anos, eu já não sou mais criança. Aí eu preciso citar completo 12, ir para a segunda classificação, que é de 12, agora foi, a 18, não foi não, de 12 a 18 anos, de 12 a 18 anos, olha, você é do dia 13 de maio? Quase, estamos ali juntinho. Dividimos data. E eu quase nasci no dia 13 de maio, porque eu nasci às 4h30 da manhã. Acordei minha mãe para nascer. Então, eu poderia ser ali do dia da Nossa Senhora, que é o seu dia 13 de maio, mas estamos ali juntinho. Pedi. Então, por isso, quando completa estes 12 anos, escreveu, quando completa esses 12 anos, primeiro, segundo do dia, passa a sair do critério de criança, aqui nós estamos falando de criança, para nós estarmos agora no segundo critério, o segundo ECA, que é o adolescente. Também 18 incompletos, hein, gente? Tudo incompleto. 12 anos incompletos e de 12 a 18 incompletos. Fez 18 anos. Não estou mais falando de uma pessoa em processo de formação, porque segundo o ECA, a regra geral, foca no regra geral, porque existe uma exceção, que vocês estudarão junto comigo quando chegarmos no momento propício ao ECA, não é este. Quando alcança 18 anos, o indivíduo passa a ser considerado adulto, sem nenhuma opção de receber os benefícios antes previstos no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, para aquele que está em formação do desenvolvimento da sua personalidade. Por isso que a legislação é sempre muito mais benéfica para estes dois grupos de indivíduos, para os de 0 a 12, de 12 a 18, porque eles precisam receber absoluta prioridade e proteção integral. Que já fique você sabendo que, como estava no último edital, estes dois são os princípios basilares do ECA. O ECA não sobrevive, não existe Estatuto da Criança e do Adolescente, sem pensarmos em sujeito em desenvolvimento que precisa receber absoluta proteção e proteção integral. Absoluta prioridade, inclusive no recebimento de recursos públicos, e não só em dinheiro, ou seja, não só em valores, em capital, mas na realização das políticas públicas. E isso engloba, por óbvio, as políticas que dizem respeito à área educacional, as políticas de educação.
Portanto, quando a gente fala num sujeito em formação, ou um sujeito que tem o seu desenvolvimento ainda em formação, nós estamos falando desta pessoa que tem ou deve receber, deve receber o que nós chamamos de 0 a 12 criança e de 12 a 18 incompletos deve receber o que nós chamamos de criança e adolescente. Recebe uma proteção maior para que possa ter condições de estar adequadamente previsto na legislação. O Breno, Vanessa, alguém vem aqui... foi. Foi nada, mentira. Não consigo passar o slide. Vamos ver se alguém me socorre para vir aqui ver o que está acontecendo, que não sai nada do lugar. Ué? Voltar está voltando, mas indo para frente, não. Também não sai. Vamos ver se alguém... Estou ouvindo os passinhos da Vanessa vindo ver o que é que está acontecendo. Estou bem travou. Não sai, não faz nada, não segue adiante. Deixa eu tirar e colocar aqui. Viu? Espera só um pouquinho, gente, que nós estamos voltando com os slides para ver o que o diabo foi que aconteceu, que travou. Aí. Pode, tanto faz, pode descartar, começa de novo. Aí segue. Isso. Pode cair. Obrigado. Por isso, a gente está falando dessas pessoas que têm aí um desenvolvimento necessário ou um desenvolvimento mais preciso por parte da legislação. Aí o que faz a sua legislação da LDB? Ela olha para essas pessoas que estão nessas circunstâncias necessárias de cuidados especiais e tenta fazer uma organização destes elementos. Uma organização dos elementos estruturantes ou estruturadores, tanto faz. A sua legislação gosta de uma estrutura hierárquica da educação escolar. Então ela começa pelos sistemas até as escolas, vendo de que forma será estruturado cada etapa do conhecimento. Do 9 e 10, artigos 9 e 10º, fala sobre a competência da União e dos Estados, respectivamente, dentro dessa parte de educação escolar. O artigo 11 fala da competência dos municípios. Uma competência que você vai lembrar para mim, para a prova, que obviamente que é a que nos interessa mais, que cá entre nós é a única que nos interessa, afinal de contas, o seu curso e o seu concurso dizem respeito a isso. Esta competência dos municípios sempre será tratada como competência chamada de atributiva. Grave este nome. Atributivas, para te facilitar a vida, porque a legislação atribui competência ao município. Daí vem a expressão atributiva. A atribuição do ente municipal a fim de fazer uma distribuição das tarefas incumbidas a cada um dos entes. Lembre-se que o nosso poder público é dividido entre federação, União, estados, Distrito Federal e municípios. Quando o artigo 11 fala sobre as competências para a instituição das educações escolares na sua estrutura para os municípios, está atribuindo, por isso, competência atributiva dos municípios. O que é que eles podem fazer? O que cabe aos municípios dentro dessa estruturação hierárquica? Idealizar, pensar na política pública e colocar em prática. Eles podem organizar, manter e desenvolver todos os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino. Mas mais do que isso, a sua prova gosta do que vem em seguida a vírgula.
eles não o fazem de forma isolada. Eles realizam ou idealizam este desenvolvimento integrando-os com as políticas e os planos educacionais da União e dos Estados. Os municípios não pensam na política pública educacional isolada obviamente nem poderia, dos estados e da federação, da União. Portanto, lembre que é uma política integrada, isso já caiu na prova. Eles já trocaram essa expressão integrando-os por outra para te fazer derrapar numa das alternativas. Portanto, lembrem que é integrada com a União e o Estado. É ainda exercício dos municípios a ação redistributiva em relação às suas escolas, em redistribuir as suas escolas, inclusive no quesito territorial, ou seja, a demanda do município para a distribuição escolar. É também competência do município baixar normas complementares ao seu sistema de ensino. A União vem com as normas gerais, inclusive essa que nós estamos falando da LDB, vem depois os estados, e os municípios podem não criar do zero, porque já existe uma legislação que eles devem se apoiar para isso. Lembra que é integrado. Eles vão complementar. Lembra que não é criar a legislação. Eles suplementam ou complementam. Isso também já caiu milhares de vezes na prova. A competência, além de atributiva, também é suplementar ou complementar aquelas já realizadas anteriormente pelos entes que estão lá em cima, União e Estados. Duas características essenciais da competência escolar ou educacional dos municípios. Ela precisa ser atributiva e suplementar ou complementar. Podem também autorizar, credenciar, supervisionar todos os estabelecimentos de ensino. Portanto, é o município que vai dizer que aquele estabelecimento de ensino está autorizado para funcionar, está credenciado e supervisionar. Fazer a fiscalização para ver se no dia a dia está tudo certo. É também o município quem vai fazer educação infantil em creche e em pré-escola. E é a própria legislação quem faz a divisão do que vem a ser uma creche por faixa etária, hein, gente? Ou uma pré-escola. A divisão aqui na LDB adota um critério, lembra disso para a sua prova? Cronológico, ou seja, por idade. O mesmo critério cronológico que é adotado, que nós conversamos aqui atrás, no ECA. Claro que as idades são diferentes, por óbvio. Dentro deste grupo cronológico adotado pelo ECA, que só faz duas grandes divisões, de 0 a 12 e de 12 a 18, nós vamos ter várias subdivisões quando vem a legislação específica da educação para dividir entre o que é educação infantil, o que é ensino médio, o que é ensino fundamental, o que é ensino superior, por períodos específicos, inclusive por faixa de idade. Isso se chama critério cronológico. Não é, portanto, por critério de entendimento, mas por cronologia, por critério de tempo, de faixa de idade. E lembra que é com prioridade. O ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem plenamente atendidas às necessidades da área de competência. Portanto, só vai passar para o ensino médio quando o infantil e com prioridade o fundamental estiver plenamente adequado. Por isso há uma divisão hierárquica entre a União, o Estado e o município. Por isso muitas vezes você vê as escolas estaduais
de ensino médio. E a criança precisa sair da escola municipal de ensino fundamental quando chega no 9ª série para o primeiro, na minha época a gente chamava, eu continuo chamando, liberdade de expressão neste momento, de primeiro colegial. Ou seja, ele sai do ensino municipal para o ensino estadual, porque lembra que é integrado, porque o município não fará outros ensinos, além do infantil, em creche pré-escola, e com prioridade, não me esqueça esta palavra, o ensino fundamental, quando estiverem plenamente atendidos. Quando estes dois estiverem para a sua área, lembra lá, a área redistributiva de atuação, plenamente entendidos, é que passará aos próximos níveis da educação estruturante. Por isso que, às vezes, sai de uma municipal para uma estadual. E, obviamente, que eu estou falando do ensino público, tá? E é por esta razão, porque precisa atender primeiro esses dois de maneira, lembra desta expressão também, plena. Plena. Porque estas são as áreas de competência plenas do município. Somente quando essas duas estiverem atendidas, é que ele se preocupará com níveis superiores. Se não, quem o fará será União e Estado. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a pobre da criança e do adolescente vai ficar fora da educação, hein? Não foi isso que eu disse. Eu disse que o município, prioritariamente, educação e fundamental. O resto para cima, União e Estado, já que é integrado. Só para a gente terminar de ler esse inciso, e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e o desenvolvimento do ensino. Além disso, é também competência do município assumir o que nós chamamos de transporte escolar dos alunos da rede municipal. Que rede municipal? Do ensino infantil, do ensino fundamental. Porque essa é a competência plena dos municípios. Portanto, o transporte escolar que leva a criança ou adolescente para o estudo infantil, a pessoa em desenvolvimento, para o estudo infantil e o estudo fundamental, é da rede municipal. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino. Vou parar aqui só um minutinho, tá? É possível que, ao invés de criar um sistema próprio de ensino municipal, o município se integre com o que já existe do Estado, levando essas crianças e os adolescentes às escolas estaduais desde o seu início. Ou compor com o estadual um sistema único. Ou seja, é plenamente possível que o município não crie nada do zero e ostente uma educação escolar que o Estado já lhe presta, ou que junto com o Estado, e aí que está a diferença, isso é um ou, junto com o Estado, crie um sistema único de ensino. Aí a política pública será literalmente integrada entre Estado e município, porque será criada pelos dois entes para o atendimento das necessidades. Os elementos que compõem, portanto, o sistema de educação municipal são os seguintes: educação de ensino fundamental, médio e infantil, medidas mantidas pelo Poder Público Municipal, as instituições de ensino infantil, criadas e mantidas pelas instituições privadas. Lembra que a legislação serve para o público e para o privado. Todo mundo vai ter que seguir a lei de diretrizes e bases. E, claro que não é o momento de hoje, mas também terá de seguir, porque é a que vem logo em seguida, a Base Nacional Comum Curricular, tanto as públicas quanto as privadas. E, além das instituições de ensino, propriamente dito, também
os órgãos municipais de educação, como, por exemplo, Secretaria Municipal de Educação. Estes órgãos são historicamente municipais, compõem a educação municipal e, quando criados pelo município, serão por ele devidamente fiscalizados. É claro que há uma confusão de ideias do que vem a ser o público, do que vem a ser o privado. Se a instituição for pública, ela é mantida integralmente, incorporada ou criada diretamente pelo poder público. No seu caso, obviamente que nos interessa um pouco mais aquelas criadas, mantidas, financiadas ou incorporadas pelo poder público municipal. Já as privadas são aquelas mantidas, administradas, criadas, financiadas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Para ficar muito simples, a pública tem manutenção do poder público, a privada tem manutenção do bolso privado. Seja uma pessoa jurídica, portanto uma empresa, uma organização, uma sociedade ou uma pessoa física. Eu e vocês que abrimos uma escola. Tanto um quanto o outro estará restrito, regulamentado pela mesma legislação. Mas é preciso entender que eu posso ser pública ou privada e ainda assim o município terá de me fazer a fiscalização. Lembra disso porque nós passamos aqui no começo, agora ficou um quadro de Picasso, mas nós passamos aqui no começo dizendo que é preciso que o poder público faça a regulamentação das instituições de ensino, portanto, públicas e privadas. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3, que são as privadas ou as comunitárias, que é uma mistura das duas, por exemplo, aquelas mantidas pelas igrejas católicas ou qualquer outra igreja, já que o Estado é laico, do caput deste artigo, podem se classificar como confessionais, justamente o meu exemplo. Aquelas advindas de uma confissão religiosa para você guardar a expressão, atendidas à orientação confessional e a ideologias específicas. Exemplo, eu inclusive leciono em uma, tá certo que não é universidade, não é instituição pública e privada de ensino fundamental, médio ou infantil, mas eu vou te dar o meu exemplo para você nunca mais esquecer. Eu trabalho fora do IBV, lecionando, numa instituição comunitária, que é confessional. Lembra de mim para não esquecer. Eu trabalho na Universidade Católica de Santos. Ela não é nem pública nem privada, ela é comunitária, mantida pela igreja, portanto, mantida por uma ideologia específica que é a Igreja Católica. Sempre há de se lembrar que estas duas, as públicas e as privadas, podem ser confessionais, ou seja, atender a uma ideologia específica. Já as instituições de ensino dos mesmos incisos também podem ser certificadas como filantrópicas. Claro que a pública jamais será filantrópica. As privadas e as comunitárias podem ser, abre aspas para mim que eu vou te dar o significado dessa expressão, sem fins lucrativos. Pelo amor de Deus, eu não te disse que elas não podem ter lucro. Presta atenção na expressão. Eu te disse, sem fins lucrativos. Universidade Católica de Santos, ela não foi criada para o objetivo de lucro, sem fins lucrativos. É isso que é uma universidade, é isso que é no meu exemplo, que é uma instituição escolar filantrópica. O objetivo não é o lucro. O objetivo é a partilha de educação. O objetivo é a partilha de conhecimento. Mas o lucro pode, e teoricamente quase sempre ele vem, ao final, vir sim. Mas ela não foi criada para isso. Olhem a expressão da sua prova para não errarem. Filantrópicas é sem fins lucrativos. A mesma coisa que dizer sem objetivo final de lucro.
Os objetivos são outros. Partilhar conhecimento, partilhar educação, partilhar vivências, ensinar a comunidade, ensinar inclusive confessional, a ideologia específica, o que quiserem, o que estiver no seu estatuto regulamentador. Isso não a impede de, no final do mês, receber lucro. Ela terá um lucro específico no final do mês, mas ela não foi criada pensando com este único objetivo de ter no final do mês 10, 20, 30, 50, 100% de lucro. Não foi. Por isso, filantrópica. Minha preocupação com a sua prova: não troque o sem fins lucrativos com possibilidade de lucro. Elas podem ter lucro, mas elas não são criadas para isso. Portanto, há uma diferença bem grande nesse sentido da filantropia. Lembre-se ainda que os níveis, vamos ver se a minha canetinha funciona, os níveis e as modalidades de educação e de ensino vão ser divididas em blocos de composição. Por isso você precisa lembrar que a educação escolar é formada em duas: educação escolar. Geralzona, tá? É formada em dois blocos: a educação básica e, sim, a educação superior. A educação superior e a educação escolar, hein, gente? Não é porque é feita em universidade que é fora da escola, é fora do escolar. Pelo amor, a educação escolar só tem dois níveis: a básica e a superior. Por sua vez, que é o que vocês, inclusive nós mesmos, estamos mais acostumados a tratar, a básica nós vamos redividir, agora sim, em três grandes elementos essenciais: a educação infantil, a educação fundamental e a educação do ensino médio. Inclusive, nesta ordem, será o nível de avanço do aluno, do estudante, da pessoa em desenvolvimento, durante a sua respectiva faixa etária. Portanto, ele entra na escola, na educação básica infantil. Desta educação, ele passa ainda pela básica, pela fundamental e pelo ensino médio. E ainda na escola, não esqueçam que é escolar, ele faz educação superior. E só então, no final da sua educação superior, ele sai do que nós chamamos de formação ou processo formativo. Lembra que eu acabei de dizer? O conceito de educação. Processo formativo que engloba os dois grandes níveis. Portanto, não cai na pegadinha da sua prova, hein? Educação escolar só tem duas divisões: básica e superior. É a básica que se redistribui entre três outros elementos: infantil, fundamental e médio, a partir dos níveis e das faixas etárias que o aluno vai adquirindo no seu processo de formação e de desenvolvimento. A educação básica, por sua vez, que é a que nos diz respeito do nosso concurso, que estava no último dos seus editais. A educação básica, ou seja, educação escolar, porque lá a primeira divisão é escolar, e se eu não disse qual, eu estou englobando primeiramente as três: infantil, fundamental e médio. Esta educação básica tem por finalidade, qual é o seu objetivo? Desenvolver o estudante, que a educação gosta muito de utilizar o nome, e é o nome que ela vai seguir utilizando até o final, de educando, aquele que está no processo de educação, educando. A sua finalidade é, portanto, desenvolver este educando, desenvolver o estudante, assegurando-lhe uma formação comum. Daí que vem a expressão Base Nacional Comum Curricular,
porque é uma formação, um processo de educação formativo integrado comum, indispensável para o exercício da cidadania. Lembra que nós falamos que a educação não está mais desassociada da vida profissional e do trabalho e da prática social. Por isso, cidadania tem que constar aqui, para que o indivíduo possa progredir no trabalho, sim, mas que ele também possa progredir nos estudos superiores. Qual que é o estudo posterior que vem depois da educação básica? A educação superior. Portanto, eu tenho que formar o educando numa base comum que lhe seja indispensável para o trabalho, para a profissão, para o ensino superior e para ser um cidadão. Esses objetivos precípios serão a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento destas finalidades. No mínimo, o educando vai sair com alfabetização plena e formação de leitura da educação básica. Claro que é muito mais do que isso, tá? Mas veja que ele chama de objetivos precípios. Portanto, os objetivos mínimos. No mínimo, a existência da educação básica visa estes dois critérios: alfabetização e formação de leitores. Por isso você vai lembrar para mim esse segundo nome. Os critérios mínimos da educação básica são alfabetização plena e formação de leitores. Ou formação de leitura, ou capacitação da leitura, tanto faz. A sua prova e a escrita específica dessa matéria pode ser qualquer uma dessas expressões. Como requisitos essenciais, por isso eu chamei de mínimo essencial para o desenvolvimento completo da educação básica. No mínimo, estes, vamos botar um nome que também pode ser chamado na sua prova, critérios mínimos, critérios essenciais, estarão postos na educação básica. De novo, estamos falando da educação básica completa. Não chamei ainda, não disse ainda se ela diz respeito ao infantil, ao fundamental ou ao médio. Lembra que a básica pode ser qualquer uma dos três. A educação básica geral vai visar a alfabetização e a formação dos leitores, ou capacitação para a leitura, como critérios mínimos, requisitos mínimos essenciais para este processo de formação com finalidades básicas de colocá-lo sobre o mundo cidadão. Colocar no mundo um cidadão. Bonita essa frase, né? Inclusive, achei muito bonito. A educação básica tem, portanto, a sua finalidade essencial de desenvolver uma formação comum capaz de o educando progredir no trabalho, na vida profissional, na educação superior, como requisitos mínimos de formação de leitores, capacitação para leitura, tanto faz, e alfabetização plena. Sua prova já fez questão de cair isso aqui como um todo, ou então tirar o plena e colocar a expressão funcional. Gente, faz toda a diferença. Alfabetização funcional e alfabetização plena são duas coisas completamente diferentes. Pessoa sabe assinar o nome e ler o seu nome no texto. Alfabetização funcional. A pessoa consegue pegar um livro, e eu não estou indo muito longe, eu estou falando de um livro de leitura, um Harry Potter da vida, e consegue, juntando o requisito de alfabetização com a formação de leitores, ter pleno conhecimento do que está escrito ali. Portanto, este pleno faz diferença para a sua prova, que gosta de umas pegadinhas básicas, hein? Não troque o funcional pelo pleno. A educação básica ainda vai ser organizada em séries anuais, em períodos
semestrais, em ciclos de alternância, que vão se alternando regularmente de períodos de estudos, em grupos não seriados, mas todos baseados em, e é aqui que você precisa saber, a educação básica, de novo, eu não estou fazendo divisão, eu estou falando da educação infantil, da fundamental e da média, que vai se organizar por anos, por períodos específicos, com base na idade, na competência e outros critérios. Idade, competência e outros critérios. Mas, professora, que outros critérios podem ser estes? Lembra que eu te falei não faz muito tempo que o município pode tranquilamente suplementar, baixar normas complementares para o sistema de ensino. O município pode, portanto, criar outros critérios além da idade, vamos voltar onde eu estava, da idade e da competência para a divisão dos anos da educação básica, suplementando a legislação nacional e estadual a respeito da matéria, inclusive suplementando a LDB. Portanto, lembra de idade, competência e critérios suplementares municipais ou complementares municipais, dá na mesma? Numa competência atributiva do município ou por forma diversa de organização, mas sempre, todas as vezes, recomendadas pelo processo de aprendizagem. Ninguém vai ficar tirando o coelho da cartola, não. A gente vai seguir um processo de aprendizagem reconhecido. Isso significa que a escola pode ainda reclassificar os alunos, principalmente, inclusive, quando se trata de transferência entre estabelecimentos de ensino no país ou no exterior. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A criança mora, sei lá no Rio Grande do Sul e vem morar aqui da onde eu vos falo, que é em Santos. Vem a família toda, tá? Vem pai, mãe, tio, avô, avó, vem todo mundo. Lá no Rio Grande do Sul, ele estava na educação do ensino médio. E aqui está falando do básico, portanto pode ser qualquer um dos três, hein? Médio. Quando chega aqui numa escola básica, instituição de ensino escolar básica, santista, porque eu vos falo de Santos, vem a escola e diz, não podemos aceitá-lo no primeiro ano do ensino médio. Ele terá que ser reclassificado para o último ano do ensino fundamental. Há um período, há uma defasagem, as instituições escolares amam esse nome, tá? Há uma defasagem na aprendizagem deste estudante, deste educando. E ele precisa ser reclassificado, que é esta possibilidade de realizar a sua reclassificação para cima ou para baixo, tá? Tanto faz. Um exemplo foi para baixo, mas poderia ser para cima também, sem problema nenhum. Não há nenhum tipo de mínimo ou máximo nessa transferência. Ele pode subir níveis, como ele pode descer níveis. Meu exemplo foi para baixo, mas tranquilamente ele poderia subir níveis. Entre estabelecimentos de ensino situados no país, que foi o exemplo que eu te dei, ou no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Por isso que, anteriormente, a gente falou numa formação comum, indispensável. Porque será a mesma base nacional comum curricular, a tal da BNCC, que também está no seu último edital, para o país inteiro, que pode claramente sofrer adaptações para as necessidades locais dos municípios, lembra que é uma competência suplementar, mas que terá no mínimo que alcançar aquele núcleo mínimo comum que está na legislação. Portanto, com base, tendo como base as normas curriculares gerais. Além disso, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais. Feriados locais, por exemplo. Inclusive, questões climáticas e econômicas.
a critério do respectivo sistema de ensino. A pegadinha vem agora, tá? Sem que isso signifique reduzir o número de horas letivas previstas nessa legislação. Vamos supor que tem um feriado local, porque nacional e estadual não vai fazer tanta diferença, todo mundo vai ser igual para todo mundo que está no estado, ou para todo mundo que está na nação, no federal, no Brasil inteiro, mas tem um feriado municipal, a padroeira da cidade, como tem aqui em Santos, não tem aula naquele dia. Isso não implica uma diminuição no número de horas letivas. Vai ser preciso compatibilizar e lecionar este dia que ficou prejudicado por conta do feriado num outro momento de horas curriculares, inclusive por questões climáticas e econômicas. Por exemplo, uma enchente, como a gente está vendo no sul do país, uma seca gravíssima, como a gente está vendo no norte e no nordeste do país, neste momento que nós estamos vivendo. Isso faz com que algumas unidades de ensino escolares básicas fiquem prejudicadas, não consigam abrir por uma questão ou outra de questões climáticas. Isso não significa redução das horas letivas. Terá de compensar essa carga horária que ficou prejudicada por conta dos feriados ou das condições climáticas num outro momento. Ainda, a educação básica, agora sim ela faz uma divisão, hein? Em fundamental e médio, será organizada segundo uma regra comum. Regra essa que precisa ter uma carga horária mínima anual de 800 horas para o fundamental e para o médio, respectivas, tá? 800 para um, 800 para outro. Distribuídas em, no mínimo, 200 dias de efetivo exercício de trabalho escolar. 800 horas para, no mínimo, 200 dias. A Maria que o Júlio, nosso mago da matemática e do raciocínio lógico, estivesse aqui para fazer estas contas por nós. Teremos que nos virar sem ele. 800 horas para 200 dias, no mínimo. Não esqueça do no mínimo, de efetivo trabalho escolar. Excluído o tempo reservado para os exames finais. Aquelas provas no final do semestre, que substitutivas, ou provas substitutivas de média final, se o aluno, por exemplo, ficou na minha época a gente chamava assim, a gente não chama mais assim, mas vou chamar para você entender, recuperação, tá de recuperação de matemática, exames finais. A carga horária mínima anual de que trata esse inciso pode ser ampliada. E isso será feito de forma progressiva. Aos poucos vai ampliando. No ensino médio, para 1.400 horas. Claro que isso será oferecido no prazo máximo de 5 anos. Ou, pelo menos, 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2017. Porque essa foi uma mudança na legislação, tá? Então, esta carga horária, por isso que eu fiz essa setinha aqui, esta carga horária de 800 para 200, 800 horas para 200 dias, pode ser aumentada progressivamente. E eu preciso que você se lembre que não é em qualquer lugar este aumento progressivo. Eu estou falando do 800 e 200 para fundamental e médio. Mas veja que o aumento progressivo ampliado da carga horária mínima só serve para o ensino médio. Não tem para o fundamental. Portanto, é uma pegadinha de prova. Vai te colocar um fundamental aqui no ampliado de forma progressiva e não é. Não pode ser. Só o médio pode ser ampliado de forma progressiva. O fundamental vai ficar aqui, ó, nas 800 horas para 200 dias. Só o médio aqui pode ser ampliado. Fundamental ficou no clássico.
a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção, aquela que vai subindo de degrauzinho, lembra? Cursou com aproveitamento à fase anterior, eu vou subir de degrau em degrau, eu vou chegar até o último do ensino médio. Se não for por promoção, no mesmo local, será por transferência. Estava estudando, no meu exemplo, lembra que eu dei para você? Estava estudando lá no Rio Grande do Sul, foi transferido para Santos. Transferência procedente de outras unidades escolares. Só lembra que o meu exemplo foi dentro do país, mas tranquilamente pode ser no exterior. Por exemplo, fez 1 ano do fundamental nos Estados Unidos, ou tantos anos do fundamental nos Estados Unidos, e volta para Santos, volta para o Brasil. Dentro do país ou no exterior. Portanto, eu vou subir de nível por promoção ou por transferência. A classificação destas unidades de ensino básico, porque eu estou falando do mesmo, hein, gente? Eu não saí ainda do básico, fundamental e médio. Terá, no mínimo, essa carga horária anual, e será classificada de acordo com cada etapa por promoção ou transferência. Promoção ou transferência. E para terminar esse slide, independente da escolarização anterior, pode, por avaliação, ou seja, prestar uma prova, literalmente essa avaliação não precisa ser uma prova escrita, tá? Pode ser uma prova oral, pode ser uma entrevista, é uma avaliação. Não está te dizendo que você vai ter que responder questões de forma escrita, vai ter que ser avaliado, ponto. Definindo o grau de desenvolvimento de experiência para sua inscrição numa etapa mais adequada. Exemplo, a criança sabe muito mais do que aquele ensino infantilizado que está recebendo, pode subir etapas. A criança sabe muito menos do que aquele ensino já um pouco mais em níveis avançados está tentando receber, devolve ela para o ensino anterior. Tanto faz. Lembra que eu falei que pode subir, como pode descer. Nos estabelecimentos que adotam a progressão, o regime escolar pode admitir uma progressão parcial, desde que observada a sequência do currículo e do respectivo sistema de ensino. Portanto, não precisa ser uma progressão total. Pode ser parte da base comum curricular. Poderão organizar-se classes, turmas com alunos de série distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria. Para o ensino, inclusive, de línguas estrangeiras, vamos ensinar inglês, francês, paraguai, não existe, tá? É espanhol. Vamos ensinar inglês, francês, espanhol, vamos ensinar russo para essas crianças, língua estrangeira, não é o português, tá? Artes, em qualquer das suas modalidades possíveis, vou dar um exemplo só entre muitas das modalidades possíveis de artes, música ou teatro, por exemplo, ou outros componentes curriculares. Portanto, eu vou dividi-los em classes ou turmas distintas, representando um equivalente de conhecimento de adiantamento na matéria, nesses componentes curriculares possíveis. É possível ainda fazer a avaliação do rendimento escolar. Ou seja, está aprendendo mesmo? Está indo todo dia, mas está entendendo o que está ouvindo dentro da escola? Como eu faço esta verificação do rendimento escolar? Ela pode ser feita por uma avaliação contínua e cumulativa, que é, cá entre nós, o que a maioria das escolas tem feito ainda até hoje. Vai fazer uma prova e vai entender se aquilo que o professor passou para você continua sendo entendido corretamente no desenvolvimento do aluno. Então, o rendimento escolar, regra geral, por isso que ele vem inclusive em primeiro lugar, tem por avaliação contínua e cumulativa o desempenho do aluno. Com
olha a expressão para a sua prova. Prevalência dos aspectos qualitativos, não é de quantidade, é de qualidade. Qualitativos sobre os quantitativos. E dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Prova, como a gente já havia dito. Pode ainda ser a verificação pela aceleração dos estudos naqueles alunos que têm atraso escolar. Ou o inverso, a aceleração ou o avanço nos cursos, nas séries mediante a verificação do aprendizado. De novo, vamos progredi-lo ou vamos regredi-lo conforme a sua capacidade de desenvolvimento, que tem que estar adequada de acordo com o ciclo compreendido. Tudo bem? Tudo bem até aqui, meu povo que estavam me acompanhando neste ao vivo. Obviamente que isso não esgota, nem é a nossa intenção. Isso segue muito mais, tá? Tem muito mais conteúdo na LDB e na Base Comum Curricular, ou Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Mas a gente quis passar uma ideia geral do que seria necessário você conhecer, no mínimo, para o comecinho da LDB no cenário de educação, tá? É óbvio que tem muito mais conteúdo, como o Breno já mostrou anteriormente, quando conversou um pouquinho no início com vocês, sobre o edital, o último edital, mas eu espero que vocês tenham sentido esse primeiro gosto pelo estudo específico aqui no IBV e se sintam muito acolhidos para voltar essa semana conosco, essa semana bastante intensa destas aulas que a gente tem até sexta-feira. Qual que é a aula de amanhã, Breno? Amanhã sobre autores, muito provavelmente começa com Paulo Freire. Tá, então amanhã, naquele seu edital que o Breno fez a apresentação anteriormente, são os conhecimentos específicos dos livros e dos artigos das autorias específicas, e inclusive para um autor muito conhecido e muito amado pela equipe de educação, que é o Paulo Freire, se for esse mesmo que o colega professor amanhã que vem seguindo. O que a colega me perguntou aqui, vou aproveitar que o Breno também está para me complementar, olha aí para você não esquecer, para me suplementar a minha resposta, se você está começando, qual seria a nossa dica? Vou entender que a sua pergunta é para quem está começando a estudar agora. Para quem está começando a estudar agora, a minha dica não existe milagre, tá? Existe esforço, e esforço é diário, tá? Então você vai pegar o último edital, porque ainda não foi publicado o seu, e vai ficar ticando, eu chamo de ticar, você vai ficar grifando tudo que você já estudou e o que você ainda vai estudar. Faça um cronograma de estudo. Faça um cronograma de estudo e passe por todo o seu edital, porque isso vai ser necessário para acumular conhecimento para a hora da sua resposta. E não estude sem resolver questões. Estuda, resolve questões, estuda, resolve questões, estuda, resolve questões. Pega uma página aí, que existem várias páginas na internet de resolução de questões. Nós, inclusive, quando lecionamos aqui no IBV, a gente tem resolução de questões. Então, durante as aulas, a gente sempre fala um pouco de resolução de questões. E aí a gente muda. Que bom que você gostou. Quem foi que me deu essa resposta? Alice, que bom que você gostou. E todos são incríveis, tá? Não é porque eu trabalho aqui, mas nossos professores são muito incríveis, tá? E aí, isso é um dos exemplos. Esse é um dos exemplos, inclusive. Esta página é uma das maiores nacionais que a gente tem hoje de resolução de questões. O milagre virá se você estudar. É constância. Isso, o Breno está cansado de falar para vocês em todas as lives que ele faz. Constância. Então, todos os dias, você vai pegar um pedacinho do seu cronograma diário, dentro da sua possibilidade, sem desistir. Por isso que eu não posso dizer para você que são 2 horas, 1 hora, 4 horas, 6 horas, 12 horas. Dentro do seu cronograma diário, você vai tirar um tanto da sua possibilidade e estudar. Pega o seu edital, vai ticando lá, grifando aquilo que já foi,
fazendo o seu resumo, o seu mapa mental, ouvindo as nossas aulas conforme você preferir estudar. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de desenhar o mapa mental, isso tanto faz. Resolva questões em conjunto com isso. Para que você teste, literalmente o que a gente estava falando aqui, tá? Verificação do aprendizado, do rendimento escolar. Para que você teste o seu rendimento escolar. Você vai aprender e vai testar se você está apreendendo, guardando a informação. Ah, não estou conseguindo guardar toda a informação daquele X, daquela matéria X. Vou fazer uma revisão, um resumo mais assertivo dentro daquela, porque preciso de um cuidado maior para aquilo. Só vou saber isso se você resolver questões. Se você fazer simulados, que é o que a gente também faz aqui no curso, né? O Breno também está acostumado a colocar dentro do curso alguns dias específicos de simulado. Normalmente os alunos reclamam, mas é de simulado. Isso é essencial, porque é essencial que você entenda o que você está aprendendo, onde você tem déficit para ter uma maior atenção sobre isso. E cá entre nós, a prova também é um pouquinho de prova física. Tu vai ter que ficar 4, 5 horas sentado numa cadeira ruim. Eu sou alta, tá? Pode não parecer para quem está me vendo, mas eu tenho 1,80 m de altura. Numa cadeira ruim, numa cadeira baixa, numa cadeira não estofada, sem ar-condicionado, com uma aguinha, com o coleguinha do lado, abrindo cheetos, com um cheiro horrível, com aquele barulho imenso. E você vai ter que saber lidar com todas essas questões. É uma prova também física e psicológica, que você só consegue entender as suas dificuldades se testando. Por isso, o simulado e as questões são essenciais, para você descobrir quais são as suas dificuldades e poder, a partir daí, fazer, olha só como tem a ver com o que nós estamos dizendo, um planejamento específico das suas subidas de ciclo. E a sua aprovação vem, tá? Vem. A constância leva à aprovação, não tenha dúvida disso, tá? Você não desistindo, será aprovado. Breno? Quer dizer alguma coisa? Não? Então, eu espero vocês para o curso, que em breve virá. Matrículas em breve serão abertas, mas espero vocês amanhã com o professor, como é o nome? Vinícius. Amanhã é o Vinícius, que vem falar sobre esses artigos específicos, tá? Amanhã dicas também serão importantes para vocês, isso estará no YouTube depois para vocês verem, reverem, anotarem tudo novamente, mas nos vemos no curso completo. Viu? Eu tô aprendendo direitinho, Elô. Eu fiz este curso. Eu fiz este curso com o Breno. Ele me ensinou direitinho, eu aprendi a repassar a informação. Eu fiz esse rendimento, ele pode me dar 10 na prova, tá? Ele pode me verificar a avaliação contínua e cumulativa aqui. Eu passava com... Não existe mais isso, tá, gente? É uma brincadeira. Mas eu passava com estrelinha. Eu estava aprovada com estrela. Sou pupila do bebê. Que bom. Para aqueles que querem meu Instagram, que ela me disse que gostou da minha viagem. Para aqueles que querem conversar alguma coisa, tirar dúvidas, trocar ansiedades, porque eu também já fui concurseira nesta vida. Meu Instagram não é profissional, meu Instagram é pessoal, mas vou ficar muito feliz de adicionar vocês, segui-los de volta e trocar experiências ou trocar palavras de incentivo se vocês quiserem, tá? É meu nome, o @Gabi, porque eu não gosto do Gabriela, então já não me chamem de Gabriela, é só Gabi. Gabi Soldano, que é meu sobrenome. S-O-L, vamos ver se eu consigo voltar desde o começo. S-O-L-D-D-A, D de dado A, é aqui. N-O, meu sobrenome, tá? Gabi Soldano. Me adicionem lá para a gente trocar experiências sobre concursos públicos ou vocês tirarem dúvidas quando forem resolver as suas questões. Tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã. Excelente semana para todos nós. Com feriado, mas estudando. Não esqueçam. Um beijo, gente. Até amanhã. Recording stopped.